Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 11 horas e 29, segunda-feira, 19 de 6 de 2023. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, agradeço. Atue também na área de comentários com a sua dúvida, pergunta, será muito bem-vindo ou bem-vinda. E assim aprendemos juntos, de forma coletiva, crescendo, evoluindo diariamente. É a tradição eu começar os trabalhos com o racional do YouTube envolvendo o mini índice, falaria em compra nesse momento. O gráfico diário ele traz consigo uma correção no tempo, que é quando os candles ficam operando de forma lateral e as médias vão subindo. Esse gap não existe, o TradingView não corrigiu ainda, mas esse gap não existe depois, porque eles pegam a diferença, o spread entre os contratos e colocam como gap. A palavra que eu utilizaria para classificar isso daqui é patético, né? É só um pateta, um programador, para achar, é muita falta de conhecimento, algo muito relapso. E eles corrigem, mas demora. E aí a gente tem, no caso, outros programas, como, por exemplo, o Broadcast, tem o Investing.com. Então o gráfico correto é assim. Esse daqui é o gráfico correto, é o gráfico perpétuo. Falar que é o gráfico correto é o gráfico que nesse momento ele suporta aqui estudos e tal, mas se você olhar no médio prazo também tem algumas distorções, mas é um gráfico, um dos mais fidedignos, perfeitos que existe é o do Broadcast, que é um programa excepcional, noticiosos, base de dados. Digamos que é o gráfico correto, para não criar polêmica. Então a gente percebe a média de 5 amparando os preços, o padrão do varal, e aqui no intraday, a gente falou em compra ali no 121,565, deve romper a máxima daqui a pouco. Vamos colocar 300 pontos aí de racional no intraday, 121,865, 121,900. Se não bater durante a gravação, logo em seguida bate e deve encostar nos 22. Ou 122, muita gente torcendo... Pessoal, quando eu falo que tem gente torcendo contra o desafio do 120 e 126, algumas pessoas me escreveram falando, olha, eu não estou torcendo contra, eu sou seu amigo, eu sou seu aluno, eu não falei nome de ninguém, assim, eu falo de forma geral, nem é da nossa comunidade, são outros canais, a gente vê outras transmissões no YouTube, vê blogs aí também, perfis do Instagram, que a gente sabe que o recado é para nós. Por quê? A galera falou que o mercado não ia subir, aí eu disse que ia subir, aí agora dizem que tem uma resistência forte no 120, que a partir daqui não sobe mais. E a gente tem dois desafios correndo. Ninguém... Tem uma pessoa que era do Traders Club, lá do TC, que tinha um racional igual ao meu, que o mercado ia vir no 120 e tal, e veio. Mas agora ele já está falando que vai descer. O Márcio Noronha, por exemplo, está falando que vai para o 102, que está numa região de resistência forte e vai voltar para o 102. Essa pessoa que falava que ia vir para o 120 foi a única que falou junto comigo, agora fala que vai vir para o 110. Então, assim, no 126 eu estou realmente sozinho e até o 120 uma pessoa comentou. Mas comentou também quando estava lá no 113, 114. A gente comentou nos 96, essa é a diferença. Então, sobre os 120 mil pontos, a pessoa tem que ser muito tonta para achar que não vai bater, com todo respeito, Talvez você pode torcer contra mim no 126, agora no 120, ou é muita falta de conhecimento, ou a pessoa tá cega, secando aí pra... É a mesma coisa quando joga, por exemplo, o Palmeiras, você torcer contra. Eu sou corintiano, mas aí você faz papel de bobo, porque o time é muito forte, é evidente que vai vencer, que tá muito acima dos outros, fisiologia, fisioterapia, departamento de futebol, desde a contratação, rescisão de jogadores, você vê o Palmeiras falar que encostou o jogador ali para treinar separado, um desrespeito total para humilhar o jogador, não tem isso no clube. É a mesma coisa você torcer contra nós aqui que somos trabalhadores. Vai bater no 120, eu não sei se vai bater hoje, é feriado americano. Agora o 126 realmente é mais difícil, mas eu acredito que sim, senão não diria aqui aos quatro ventos. Então nós temos bandas de Bollinger justapostas, hoje é feriado americano, reduz a liquidez, só que o volume no mini índice nessa etapa inicial está bom. Vai bater o 120 hoje no mercado à vista? Talvez não, mas se não bater hoje, bate amanhã, bate quarta, enfim, depois a gente parte já para a temática dos 126 mil pontos. O que me leva a crer nessa questão do 122 hoje, 120,
1.900. Médias cruzadas em modo compra, fez um mini fundo duplo aqui, enfim. Então eu não estou falando de nenhum aluno não, pessoal. Eu falo da galera de fora, né? Tem aluno que fala, pô, o professor está falando, eu não estou torcendo. Não, eu não estou falando de aluno. Estou falando da galera externa, né? Os alunos eu acredito que estejam juntos conosco. Esse camarada aqui é gente boa, Thiago Bizzi, meu amigo. É fato que a gente não tem um contato tão próximo como anteriormente, mas eu tenho muito respeito e gratidão. Me convidou para o Super Traders, ele e o Stormer. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, nós fizemos 2 cursos já em conjunto com a LS. Me convidaram para o Super Traders quando eles reinauguraram toda a parte educacional, acho que foi em 2017. Eles tiveram um convidado de honra. Eu fui o convidado, mandaram passagem, me colocaram no hotel, jantamos, almoçamos. Me trataram com o maior carinho, o maior respeito. Quando eu fiz aquela operação com Via Varejo, eles me deram espaço lá para falar sobre o case. Sempre me trataram com muito respeito, abrindo espaço. O Bizzi fez live comigo. Então eu tenho respeito, tenho carinho, tenho gratidão. Mesmo porque o Stormer e o Leandro foram meus professores em 2005, há quase 20 anos atrás. Gilson Fraga, bom dia professor, parabéns pelos seus estudos e por novamente ter adiantado o movimento do índice. Obrigado pelo reconhecimento, desejo uma ótima semana a você e sua família, caríssimo. Patrícia TK, excelente conteúdo, trabalhos, enfim, tenho muito a agradecer. Você é totalmente diferenciado de todos, que Deus te dê muita saúde e inspiração para alocar das melhores oportunidades. Desejo a todos excelentes trades. Maravilha, a gente que agradece aqui, comunidade Top Traders, somos uma família que tem um objetivo em comum, né? Conseguir boa rentabilidade na renda variável ao longo do tempo. E temos o Wesley, parabéns pela resiliência, professor. E Mate está bonito, com ombro cabeção invertido no diário, minério rompendo a média de 200. Isso é para cima. Obrigado, querido, pela sua participação. Vamos aproveitar e fazer o estudo do IMAT. Vamos fazer os astros. Os astros não é exatamente uma brincadeira, é uma forma, né, que a gente tem na Top Traders de estudar Small 11, FNC, IMOB, MAT, índice de energia e índice de consumo. Então, primeiro, Small 11. Small 11, ele é um fundo, na verdade, uma miscelânea, como diz aqui, com baixa taxa de administração de small caps. E eu tinha aquela brincadeira, pô, eu ia numa festinha da minha filha, os amiguinhos chamavam, os pais chegavam e falavam, olha, fala aí uma boa, né? Pra gente investir no momento. Falava Small 11, ó, saiu de 85, tá 109. E aqui você trabalha com margem, você não precisa ter o dinheiro todo. Então você consegue trabalhar, entre aspas, alavancado, como é o caso do mini índice, né? Então teve muita gente que entrou, me agradece até hoje, e eu fico feliz em poder ter contribuído. Então Small 11 está se aproximando de uma importante LTB, que é a parte alta de um canal. Tem espaço ainda para subir, é uma correção no tempo. E FNC corrige no tempo também, porém rompendo aqui a máxima do dia 21 de outubro a 12.130. Quer dizer, ele vai renovando máximas, mostrando muita força. Temos o IMOB, que é o IFNC do setor financeiro, IMOB do setor imobiliário. E o IMOB, houve aqui uma correção, agora ele corrige também no tempo, a média vai se aproximando, está numa região de topo anterior. As correções são admissíveis, porém elas devem ser momentâneas, temporárias, a força dominante realmente é compradora, e nós temos um ombro cabeção invertido, como nosso querido amigo bem comentou no IMAT, a neckline reta pescoço está aqui, foi rompida, e a simetria aponta a 5932 como objetivo mínimo para a movimentação. O índice de energia, eu brinco que comeu o lanche antes do recreio, ele decolou, explodiu antes e agora ele fica aqui corrigindo no tempo. Nós temos uma ação do setor em carteira, que é CEMIG. Esse ativo vem muito bem, ele inclusive deu oportunidade aqui na correção, montou uma pinça e deve continuar subindo pouco a pouco, porém com uma volatilidade bem contida, isso é fato. E o índice de consumo, ele mostra maturidade e resiliência. Pessoal, hoje o mercado subindo com feriado americano e com bom volume mostra que tem alguma coisa diferente, né? Porque os estrangeiros são a ponta compradora. Aí quando não abre o mercado americano e você vê uma alta, mesmo que ela seja moderada, tudo bem, tem algo novo no ar. Então índice de consumo segurando na média de 5.
Giovana Augusto de Oliveira, obrigado por tudo, professor. Sensacional os seus ensinamentos. Abração aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, caríssimo. É uma honra, Rio Grande do Sul. Sempre recebeu muito bem. Porto Alegre foi onde eu ministrei meu primeiro treinamento, no Hotel Holiday Inn, em 2007. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste. A minha camisa, que tem a bandeira de Pernambuco, já está pronta para a comemoração dos 120 mil pontos. Boa tarde, professor. Parabéns pelas análises técnicas e fundamentais. Admiro sua tranquilidade e visão, quase profética para as consequências de cada movimento geopolítico no mercado. Essa é uma das nossas especialidades. Muito obrigado pelo reconhecimento. Eu sou um apaixonado por história e geografia, consequentemente geopolítica, sigo ótimos canais no Instagram e todos os dias eu estudo algo relacionado à história e geografia. Você fala, pô, mas isso é impossível, é nada. Você está no banho, você coloca um vídeo. Você está trocando de roupa, você coloca outro. Você está descendo no elevador, se demorar, em vez de reclamar, você está assistindo alguma coisa, pessoal, né? Apesar da gente ir muito pouco no banco hoje em dia, mas vai no banco resolver alguma coisa. Em vez também de reclamar, tal, que está demorando 10 minutos, você consegue assistir o vídeo ou ler um texto. É assim que eu vivo. O mundo não é perfeito, ele não é cor-de-rosa, não é um conto de fadas. Quem disse isso para vocês é uma ilusão, mas você pode ser um guerreiro, minimizar as situações adversas, crescer, evoluir, se tornando mais forte, né? As fibras musculares só crescem porque elas são submetidas a estresse. Aí elas vão lá e se recuperam, você se torna mais forte, resiliente. Então, nosso querido amigo diz, eu estou aprendendo muito a acoplar essa dinâmica na minha parte técnica, estou vendo melodias nas notas, genial, olha que bela frase. Obrigado, parabéns equipe Top Traders, por gentileza ele pede aéreos porque apenas flutua mesmo esse app do Ibovespa. Fortíssimo abraço. Sua consideração é genial, porque quando um ativo ele fica parado com o mercado desenvolvendo um movimento forte, tem algo errado. E eu fiz o estudo dessa carteira no Telegram no domingo, nós estávamos saindo para almoçar aqui em casa, e eu comentava sobre isso. Então hoje a gente já não acredita tanto no ativo como acreditava anteriormente, por isso ele está sob observação. Ok? Está parada, reduziu o volume, isso não é um bom sinal. Com toda a nossa transparência e verdade de sempre, apesar de todos sabem que nós temos o ativo em carteira. Ok? Van Clay Silva, salve, salve, professor, parabéns pelo excelente trabalho, eu que agradeço, alunos maravilhosos como você, são a nossa razão de ser, você, o Luiz, o Gil, que está conosco há muito tempo, Prado, Citizen. Vamos lá, vamos desenvolver o estudo em Ecor que nosso amigo pediu. Nós temos esse ativo no portfólio. Essa já é uma ação que a gente acredita muito, um perfil diferente de aéreas, ela costuma ser inversamente proporcional à Selic, porque ela tem dívida atrelada à Selic. Essa daqui é para o alto e avante, né? Uma ação que fez aqui um pullback na LTB rompida recentemente, também na média de 21. Quando o gráfico diário está meio enrolado, eu gosto de observar o semanal, acaba vindo uma luz. Então a gente percebe o quê? Uma simetria que vai jogar esse preço primeiro em 8,16, depois em 9,23, depois nos R$10. É a leitura que eu tenho. O Luiz Gouveia diz o seguinte, se poderia analisar BAC, TSM, BB Seguridade, claro, Cirela, MYPK3, NCO, ABC, claro. Obrigado por ser uma referência consistente na tomada de posições na Bolsa, maravilha. Eu que agradeço aí a sua participação, vamos fazer esses estudos com o maior prazer. Então vamos lá. Pessoal, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu falei com o Johnny, eu já cansei de perder almoço aí pro Johnny, jantar, café, então. Até em futebol o Johnny, que é o meu sócio, tem mais acertos do que eu nos palpites. O Johnny falou que vai bater no 120 hoje e eu falei que vai bater amanhã, tá valendo um jantar. Um jantar no Rubaiá. Johnny disse que é hoje, eu digo que é amanhã. Se não for hoje nem amanhã, ninguém ganha, que fique bem claro. E não é fechamento, basta o toque. Ok? Eu até coloquei aí o Traderson nos stories lá do Instagram, dá tempo de ver, falando que o Johnny disse pra ele que vai pro 126.
Então eu digo amanhã, Johnny diz hoje. Vamos ver quem ganha o jantar. Como dizia o Silvio Santos, né? Se não ganhar o professor Wagner nem o Johnny, quem ganha é a carta. Né? Então, a partir de quarta, quem ganha é a carta. Bank of America, uma situação de compra. Inverteu a direção. O ponto alto será 30,93, que deve ser testado. É um eixo de W capaz de projetar 37, uma vez rompido. Aí nós teremos aqui TSM. Eu trabalhei bastante no final de semana, fiz vários conteúdos. Como eu comentei, estava na fila do restaurante, a gente foi numa churrascaria em São Caetano, aí o pessoal reclamando. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um estudo. Aí fiz do mini índice, achei um negócio que eu não tinha visto. Falei, caramba, tem um negócio diferente aqui, compartilhei. Aí tal, você vai lá no toalete, volta. Falei, pô, eu vi um negócio diferente no dólar, vou compartilhar. Aí ontem à noite estava vendo um filme com a minha filha, Matilda. Vi um negócio diferente no milho, compartilhei. É assim que a gente vai tocando a vida, então... Sobre esse ativo, é uma tendência de... Eu não entraria, Bank of America eu entraria. TSM não, por quê? Está testando o topo anterior, só que pode ser uma simetria em A, tem um gap, tem muitos gaps aqui no ativo. Eu não entraria, principalmente um ativo já perto da máxima. Eu não costumo fazer isso em movimentos direcionais de alta, né? Pegar ativo perto de máxima... Salvo, por exemplo, esse tipo de caso aqui, que eu expliquei e adiantei para quem estava de fora. Eu fiz o estudo da Porte 3, aproveitei e fiz de Santos Brasil, que nós já tínhamos a posição, mas eu achei interessante compartilhar porque tinha muita gente interessada, que foi a compra no dia 13, teste do topo anterior, marcado dia 14 de abril, da LTA. Aqui nessa região de R$ 9,00 era a compra, né? E tanto que está desenvolvendo um movimento forte. Como TSM eu já não entraria. São situações, na minha visão, pelo menos diferentes, né? Não se aplica. Ok? Aí vamos lá, BB Seguridade. E hoje à tarde eu colocarei stories e também farei a gravação do programa Clique, depois do almoço. BB Seguridade é mais um ativo que eu não entraria. Né? A ação tem um bom volume, mas não sai do lugar. Ah, mas nem para renda fixa? Não. Hoje, se eu for montar uma posição em BB Seguridade, eu prefiro colocar o dinheiro num ativo de renda fixa. Numa LCI, numa LCA, por exemplo. É a minha visão. Ou num CRI ou num CRA. Né? Volatilidade histórica muito baixa. Aí, por exemplo, uma ação como Cyrela, que é uma das ações preferidas do meu amigo André Moraes. Tá de parabéns pelo novo programa lá no Gamecast. Cenário maravilhoso. O Stormer foi lá na sexta-feira, muito legal. Cyrela é uma ação em tendência. Essa daqui serve para quem gosta de seguir tendência. Não é o meu perfil no momento. A gente prefere, por exemplo, JHSF3. Nós temos em carteira. Eu acho que é mais negócio. Se você me perguntar de uma ação ousada, eu falaria, por exemplo, de Elbor. Nós não temos em carteira, mas seria uma alternativa. Mas Cyrela é compra? É compra. Né? Só que não seria uma escolha. Não nesses níveis, a não ser que houvesse uma correção. Mas assim, é muito mais provável que ela suba do que ela caia, não tenha dúvida nenhuma. O setor está em alta. E a Shop Maxion é uma das ações mais difíceis de operar, só que está muito claro aqui um movimento ascendente, um movimento comprador. Né? Veio na média, respeitou também o topo anterior. Essa é uma boa opção para bater renda fixa, um ativo mais conservador. E aí nós temos Natura. Natura faz parte de um dos portfólios da Top Traders. É um case de turnaround. Turnaround é uma linguagem que o Johnny usa, né? Agora a moda do Johnny é investir em estúdios. Você fala em casa de aluguel, o Johnny não quer, é só estúdio. Estúdio para cá, estúdio para lá. Johnny daqui a pouco vai ser o maior investidor de estúdios daqui da região. Fala que o negócio é bom para alugar, tem bom risco-retorno. Natura nós temos em carteira a correção no tempo na média de 5.
O ponto ótimo de compra passou, mas assim, entre a compra e a venda, eu falaria em compra, porque se eu tenho o ativo em carteira, eu não posso falar em venda, né? Quando o gráfico diário ele não está tão claro quanto a água, traz para o semanal. No semanal existe um W rompido a 15,75. Então, no mínimo, esse ativo deve buscar no curto prazo 19,28. Mas eu apostaria em 28,49 nessa ação para as próximas semanas. É uma situação que ainda favorece a compra. A BCB4 nós não temos em carteira, que fique claro, né? Porém, entretanto, todavia, é uma situação de compra. Eu estive observando esse ativo no final de semana. Estive observando a dose, né? Estudei, observei. Então, 17,94 foi respeitado o topo anterior, também veio na média de 21 e faz aqui entre os dias 15, 16 e 19 o Morning Star. Talvez hoje, ainda amanhã, rompe pivô 18,52 e aí tem aí uns 10% no mínimo para andar na direção ascendente, ou seja, subir, escalar. Obrigado pela tua participação, Luiz, espero ter contribuído. E agora temos o Gil Ramos conosco. Boa tarde, professor, já encontrei o código correto, maravilha, de um estudo que ele pediu. Pode analisar o gráfico semanal, ativo negociado na NYSE, código SHOP? Claro, com o maior prazer. Acho que chega ao topo histórico, pelo menos até o fim do ano. Obrigado, mestre, juntos somos mais fortes. Falou e disse, como dizia o meu pai, juntos somos mais fortes. A Top Traders é uma família, uma comunidade que eu tenho orgulho de estar nesse momento contribuindo com os nossos queridos amigos e amigas, alunos e alunas. Então vamos lá, vamos colocar esse ativo na tela. O ativo é Shopify, maravilha! Então ele pediu semanal. No diário a gente tem topos e fundos ascendentes, está bem claro. Ele pediu uma ênfase maior aqui no semanal. Olha, primeiro destaque, amparado pela média de 21. Segundo, dia 1º de maio, na semana do dia 1º de maio, uma barra elefante. Esse é o algo novo, que traz vida ao ativo. Terceiro, acionou um pivô no rompimento de 54,67. Só tem resistência a 78 e depois lá em cima. 145,70, 176,29. Por exemplo, é uma ação que vale a pena para bater renda fixa, na minha visão. E a simetria realmente é favorável, aponta lá para a máxima histórica. Excelente, muito obrigado, querido, por compartilhar. O Eduardo Fraga sempre gentilmente deixa aí um bom dia, luz e paz, muita saúde, querido, excelente semana a todos nós. O Bruno comentou o seguinte: sou pequeno ainda no YouTube, mas eu venho alertando há várias semanas que era compra. Maravilha, parabéns. Acredito que você tenha contribuído com a sua comunidade, com os alunos. Fique à vontade para comentar aqui no canal da Top Traders, você é bem-vindo. Pelo jeito tem alguma coisa voltada ao mercado financeiro, Câmara Invest Financeiro. Que Deus te ilumine aí no seu trabalho, que você possa contribuir com muitos investidores e investidoras, caríssimo. Aqui você é sempre bem-vindo na nossa comunidade. O Prado Consultoria, excelente análise, irei repostar todas as suas artes do 126K. Maravilha, muito obrigado. Entre Mel e Zamp, se puder escolher apenas uma, qual seria? Olha, tem duas ações que vai ser difícil eu voltar a operar. Uma delas é Embraer e a outra é Meal 3. São ativos como a ação da Bolsa, B3, SA3 é complicada. Tem M Dias Branco, que não é mole. Agora a Meal 3 é acima da média, assim, no sentido de imprevisibilidade. E hoje seria ela, né? Sem dúvida nenhuma, com alvo 306. A gente vê aqui pelo semanal. Só que, se eu fosse escolher, se eu não tivesse posicionado, mas como a gente já está na Zamp, eu manteria aí a ideia da Zamp, porque na verdade ambas estão interessantes. A Zamp está rompendo um W. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse líquido, mas você pode vender a Zamp, mas a gente logo vai fazer isso, vai trocar as ações, vai zerar, vai montar carteira nova, então ambas estão interessantes. Então, para não ficar em cima do muro, dividiria o capital em dois. Né? Tem um W também na Zamp e ambas estão muito convidativas. Agora eu me sentiria mais seguro em Zamp. A Meal 3, pessoal, se dá qualquer chabu no mercado, arrebentam esse ativo, até no leilão.
né? Então a experiência que eu tive ela não foi positiva, assim como a Embraer, que é um ativo muito custoso, como diz o interior. Então, como são tantas possibilidades, eu não devo operar as duas tão cedo. Né? Por exemplo, o BBSE3, BB Seguridade, é um ativo duro de operar também. A gente já fez operações com ela, todas com lucro, mas é uma ação complicada. As variáveis que as impactam são mais complexas. Né? Então, se eu posso simplificar, que simplifiquemos, ok? Citizen BR100. Professor, o senhor acha que as bolsas vão continuar subindo até quando? Essa é uma boa pergunta. Até o 126, eu acredito que sim, ali vai ter realmente forte resistência. É provável que tenha renovação de máxima histórica no segundo semestre, ok? Talvez até a máxima histórica no segundo semestre. Não seria uma boa realizar lucros e esperar uma boa correção? Isso sim a partir do 126, ok? Então essa que é a nossa ideia. Ele disse que comprou MRV, vendeu comprou a 7,20, deve vender 60% de lucro. Acho que dá para esticar um pouquinho mais, pelo menos uns 10 ou 15%, ok? Essa nós temos também. Ele fala sobre a BR Foods, comprada a 7,48, está 9,20, 15% de lucro. Hora de embolsar. Em outras ações está com prejuízo, tipo a Marisa, comprada a 1,15. A 1,15 você não vai ter prejuízo, de verdade. Se você comprou a Mar 3 a 1,15, logo logo vai estar no teu preço ou vai estar no lucro. Você comprou em 15, você não vai ter prejuízo. Em julho mesmo ela bate 1,15, 1,20 na minha visão. Sobre BR Foods, aí eu já vou falar uma coisa diferente. Não é porque eu não tenho ativo, não. Essa ação está dentre as traiçoeiras. Ela tem uma resistência a 9,34, cujo rompimento projeta 14. Sabe o que eu faria? Nesse caso, você está com 15% de lucro, eu colocaria um alvo a R$10, bateu, levou. É a minha visão. Acredito que busca os 10, aí vende, parte para outra, é uma região psicológica, é o que eu faria, ok? Ela é uma ação custosa também, como diz o interior. Obrigado a todos vocês pela participação, que enobrecem ao nosso canal, participem, atuem na área de comentários, assim todos nós aprendemos juntos. Legal, então nós fizemos aqui os astros que eu costumo dizer, agora façamos então o índice Nikkei, para a gente partir já para a reta final. O índice Nikkei ele atingiu suas máximas em 30 anos, faz uma sessão corretiva ao engolfo, mas está segurando na média de 5, somente abaixo dessa volta no topo anterior a 32708. A bolsa de Xangai, na minha visão, passa por um processo de acumulação, respeitou a média de 5, nem tocou o topo anterior, claramente aqui uma configuração altista. O minério de ferro segurou aqui em 13,15, isso é muito importante também na média de 5, um sinal bom. E o petróleo está de lado desde maio, tanto em Londres quanto em Nova York. Você vê que isso daí arrefece a inflação, ele vai para um lado, vai para o outro, volta para o mesmo patamar. Tá bom para quem faz day trade, né, no petróleo. Trade, o swing trade mesmo, não. Então hoje, né, apesar de nós termos aí as bolsas americanas fechadas, eu vou falar sobre o fechamento de sexta. Então títulos americanos de 10 anos têm uma simetria aqui em formato ombro-cabeça-ombro invertido, ao mesmo tempo um topo mais baixo que o anterior. Acho mais provável fique de lado no curto prazo. Bolsas americanas têm sinal de topo, os futuros estão caindo, estão, mas nada que preocupe, uma correção absolutamente normal, tanto no índice Nasdaq, no S&P, quanto no Dow Jones. Pode até corrigir um pouco mais, mas nada que signifique uma virada, uma inflexão, um sinal de preocupação. O VIX também mais do mesmo, né, sem novidades, não está num ponto nem interessante para venda nem para compra, tem que ter a distorção para justificar. BZQ tendência de baixa, não consegue passar acima da média de 5 desde que teve esse gap. Então, vendedores no comando. EWZ, correção, topo anterior, média de 5, oportunidade de compra. Bolsa do Reino Unido, como as bolsas americanas, uma correção absolutamente normal. Né, Paris, a mesma história sobre as médias, o índice DAX. Idem, é absolutamente esperado esse movimento anêmico nas bolsas na Europa, uma vez que hoje, né, eu tenho dito que é a bola da vez, emergentes. Quais em especial? Brasil e México, e agora a gente percebe alguma mudança na China, né, a questão dos estímulos. E isso pode ser um diferencial. E o Brasil, indo fluxo à China, é beneficiado indiretamente.
o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma leve correção dentro de movimento altista, nada muda. O DXY, claro, né, impacta no dólar, hoje um pequeno repique, mas nada que seja significativo, ainda mantém a barra do dia 15 como predominante. Ibovespa em dólares, vou tomar um golinho do meu energético aqui, pessoal, para a gente finalizar. Então vamos lá para finalizar. Como eu disse à tarde, eu farei stories e também o programa Clique. Acho que eu vou fazer aqueles stories estáticos hoje, vou abrir uma caixinha de perguntas. Ibovespa em dólares rasgando o gráfico, como eu costumo dizer, rompendo o máximo, as força compradora. Para você ver o BOVA11 subir, 0,84 no dia de feriado americano, não é brinquedo não, como dizia na novela. Ele tem aqui a região de 115,91, está atingindo, isso é fantástico. E será que bate os 120 mil pontos hoje? Será que o Johnny vai ganhar o jantar de novo? Né? De novo lá no Rubaiá? Né? Quer dizer, está tocando uma LTB importante, é um ponto-chave no Ibov, eu falei sobre isso no final de semana. Topo 1, topo 2, será que vai ter um topo 3 aqui? Ou dessa vez rompe, né? Então, Ibovespa numa região importante. O mini índice veio no alvo que a gente comentou, região de 122, bingo. Acertamos mais um racional. Hoje acertamos tanto no Telegram quanto aqui no YouTube. Né? As bandas de Bollinger estão justapostas. Isso abre espaço para uma terça-feira de alta. Ou seja, se não bater o 128, eu acho que o Johnny vai ganhar. Eu combinei, né? A nossa aposta foi que a minha que bate amanhã, ele que bate hoje. Mas acho que o Johnny vai jantar de graça no Rubaiá. Será que bate hoje? 375 pontos ainda. E sobre o mini dólar, ele tem pequenos repiques no caminho, mas vai para o 4.700, que é o nosso objetivo. A gente não vai mudar o alvo, né? Nós temos o preço médio de 5.466, menos 4.700, a gente vai renovar o nosso recorde que foi ano passado de 600 pontos, 766 vezes 10, vezes 110 mini contratos, talvez seja esse o meu resultado, 842,6K. De repente fazer um all-in numa ação com essa grana, quando realizar, é possível. Colocar tudo num ativo só. Veremos. E aí o DI mais do mesmo. Gráfico diário. Hoje, eu acho até ingênuo, né? Quem fala, será que o Banco Central no Brasil vai cortar juros em agosto? Pô, camarada, será? Né? Você é pago para isso. Vai cortar. A questão aí tem uma boa discussão. 25 pontos base ou 50? Aí é discutível. Né? Você pode falar dos índices de inflação, o efeito certeza do arcabouço no Senado, o que ocorrerá com a reforma tributária antes do recesso, aí é discutível 25 ou 50. Mas se vai cortar, é piada, né? E aí o milho, eu até coloquei um estudo especial, ele tem cara, focinho, orelha de fundo, mas o ponto-chave no gráfico é 62,28. Tem que romper para decolar, ok? Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção. Sigamos juntos, que juntos somos mais fortes. Quem vai ganhar o jantar? Professor Wagner Caetano ou Johnny? Eu disse que bate 120 amanhã, o Johnny disse que bate hoje. A gente vai jantar no Rubaiá ou almoçar. A questão é quem pagará. Eu não acredito que saia de entre hoje e amanhã. Por exemplo, assim, quarta-feira, quem ganha a carta, como dizia o Silvio Santos. Ou bate hoje ou bate amanhã. Eu tinha adiantado isso no Informe Cenário na sexta-feira ou na quinta. A questão é a mesma coisa dos 25 ou 50 pontos base. Vai cortar o Copom em agosto. É 25 ou 50 pontos base. Grande abraço a todos. Valeu!